coisas que a gente vai falar aqui nesse webinar, né? Se a gente for falar um pouco de, se a gente começar a falar de processos de desenvolvimento de projetos, né? Existem vários processos, obviamente, mas se a gente for falar de uma forma bem geral, como a maioria das coisas acontecem, né? Ou seja, eu preciso desenvolver um projeto de um equipamento, de uma ferramenta, de um produto, que seja. Normalmente eu tenho o quê? Eu tenho o conceito daquele produto, né? Para que ele serve, quem que é o meu público-alvo, o que eu vou fazer, ou seja, qual que é a ideia. Eu tenho, falando de projetos mecânicos, uma série de normas, cálculos, enfim, todos os elementos normalizados e regulamentos que eu tenho que seguir. Para aí a gente talvez fazer um projeto inicial, né? Para compartilhar ideias, para ter feedbacks, para depois ter um projeto final e aí sim pensando já realmente em processos de fabricação, em normatização de elementos, etc. E a documentação de fabricação. Então, assim, se a gente fosse falar de uma maneira bem direta sobre as fases gerais do desenvolvimento de projeto, são essas. Só que nós, como engenheiros, projetistas, ou seja, as pessoas responsáveis por guiar e por criar esses projetos, a gente sabe que existem muitas outras tarefas que muitas vezes caem quase que literalmente no nosso colo e a gente tem que fazer, né? Ou seja, eu tenho que me preocupar com o controle de revisão de projetos, porque uma vez que eu reviso esse projeto, e a gente sabe que no desenvolvimento de um projeto, muitas vezes mais se edita, mais se modifica do que propriamente se cria, né? A gente tem que se preocupar em armazenar isso de uma maneira que outras pessoas possam consumir, de cadastrar, de saber o que aconteceu. Muitas vezes a engenharia se torna o ponto principal de apoio de informações das outras áreas, né? Então, normalmente na dúvida, pergunta para a engenharia. Padronização, obviamente, de elementos, comunicação com fornecedores, a comunicação e a criação de listas de materiais para o pessoal de compras, né, suprimento, fabricação, enfim. Melhoria nos produtos, ou seja, sempre somos cobrados para criar projetos de produtos mais leves, mais baratos, fazer isso mais rápido, com menos erros, enfim. E também, obviamente, temos muitas vezes que buscar referências em outros projetos, projetos antigos, projetos, enfim, para a gente de fato não reinventar a roda, né? Ou seja, a gente pegar algumas coisas e melhorar e reutilizar nos nossos projetos. Então eu queria falar de algumas formas que o PDM pode nos ajudar a livrar um pouco os projetistas e engenheiros de tarefas que não necessariamente estão ali, são do primeiro escalão de desenvolvimento de projetos, ou seja, são tarefas necessárias, só que muitas vezes ela não agrega tanto valor quanto o desenvolvimento do projeto, quando pensar na solução propriamente dito. Então a gente vai ver algumas formas que a gente tem para automatizar isso, né? Bom, como bem dito desde o do título desse webinar, a gente vai falar muito do PDM aqui. Eu já vi que tem várias pessoas aqui no webinar que já usam o PDM, algumas pessoas que eu conheço, pessoalmente inclusive, só que eu tenho certeza que tem algumas pessoas curiosas sobre o PDM. Esse não é um webinar introdutório, tá? Mas eu queria, de uma maneira bem rápida, talvez colocar todo mundo na mesma página. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre de fato, alguns fundamentos do PDM, acho que é interessante de uma maneira bem rápida, tá? Ou seja, como que o PDM, qual que é a ideia, né, fundamental do SolidWorks PDM? Pô, a gente sabe que, bom, os benefícios dos projetos 3D já estão mais do que provados, né? Mas com a grande quantidade de documentos que é preciso fazer, além dos projetos em si, fazer a gestão disso de qualquer jeito pode se tornar uma tremenda armadilha. Ou seja, para gerenciar alterações, muitos projetistas costumam copiar projetos inteiros, criando os dados repetitivos e muita confusão. E a verdade é que quando mais arquivos a gente tem, quanto maior nossa equipe, maior é o caos que isso pode gerar, né? Você pode inclusive gastar um baita tempo procurando arquivos que podem estar ou errados, ou foram substituídos, ou muitas vezes foram deletados. Pensando em tudo isso, para que serve o gerenciamento de arquivos de produtos do SolidWorks? O PDM basicamente ele te dá um cofre centralizado, tá? Além de ferramentas de gerenciamento de arquivos de projeto, para que todas na empresa possam acessar os dados mais comuns de forma consistente, eliminando erros,
arquivos redundantes e com ferramentas de gestão de revisão para que, se, por exemplo, você precisar acessar uma revisão antiga, se você cometer um erro e precisar voltar atrás, isso seja feito de uma maneira muito fácil. Com todos os dados num local centralizado, os backups são feitos de uma maneira muito mais fácil. Tudo isso colocando níveis de segurança, para que apenas as pessoas que você queira possam acessar de fato os seus dados. Mesmo que seu time esteja espalhado por diversos locais, o PDM ajuda a ter acesso de uma maneira rápida a esses dados. Arquivos de outras plantas podem ser replicados localmente para que todo mundo possa acessar, não importa onde esteja, né? Além disso, o PDM ele fornece um alto nível de produtividade e colaboração através de fluxos de trabalho automatizados. Imagina que os dados eles atravessam por toda a empresa e os arquivos são entregues de uma maneira rápida aos departamentos corretos. Além disso, notificações, aprovações eletrônicas removem diversos gargalos comuns do processo, para que você sempre saiba onde o status atual do seu projeto, né? A ideia é que não importa o tamanho da sua empresa, o PDM ele é muito fácil de usar, ele funciona diretamente no Windows, e os comandos que você mais está acostumado, como abrir, salvar, facilitam muito a curva de aprendizado. A ideia do PDM é que você coloque esforço no projeto e não brigando com outros arquivos, né, com os arquivos de projeto. Fique à vontade para acessar a página do PDM lá no nosso site da SolidWorks, tá? Quem quiser saber um pouco mais, depois, no final dessa sessão, pode falar comigo, pode falar com a sua revenda local. Eu vou deixar meus dados aqui também. Mas eu queria, basicamente, colocar todo mundo na mesma página com esses conceitos, né? Ou seja, a ideia do PDM é simples. Ter um ambiente seguro, não só no ponto de vista de alguém roubar a sua propriedade intelectual, mas seguro do ponto de vista de que as coisas vão ser acessadas no momento certo, na revisão correta, que você consiga procurar efetivamente aqueles dados que você sabe que existe, mas muitas vezes a gente pode não lembrar onde, ou não foi eu que fiz, enfim, é um ambiente produtivo de gestão de projeto, para que você de fato não se preocupe com a gestão de projeto. Para que de fato o PDM se preocupe com você e automatize o que for possível ser automatizado. Bom, eu vou falar de. A gente poderia, bom, se eu for falar do porquê o PDM ele pode ajudar no desenvolvimento de projeto na velocidade, a gente pode fazer um curso aqui de alguns semestres, né? Mas eu queria falar de 4 pontos, que são talvez os mais comuns que a gente acaba encontrando nos desafios nas empresas, né? Bom, primeiro, gestão de versões e revisões de projeto. Muitas vezes as empresas acabam fazendo só a gestão de revisão, eu vou chegar lá. Isso é o tipo de tarefa que a gente precisa fazer. Só que imagina, quando eu vou revisar um projeto, eu tenho que revisar ele, ou seja, eu tenho que encontrar solução para aquela melhoria ou para correção de algum problema que eu tive. E aí entra o projetista, o engenheiro, ou seja, é para isso que ele está lá. Só que além disso, quando o cara ele faz essa tarefa, que ele é especializado para isso, ele tem que se preocupar em guardar esses arquivos, em anotar de alguma forma, né? O que foi feito, por que foi feito, ou seja, você tem uma série de tarefas que não necessariamente agregam valor, mas precisam ser feitas, né? A gente vai falar também de listas de materiais dos projetos para uso em sistemas em ERPs ou qualquer outro tipo de sistema, na verdade, ou seja, o compartilhamento de listas de materiais do seu projeto. Né? Muitas vezes a gente sabe que o fim das contas do projeto é a lista de materiais, são os desenhos de fabricação, né? Mas a lista para quê? Para fabricação, para terceirização, para compra de itens. E muitas vezes a gente acaba colocando um baita esforço para tirar essa lista de materiais que já foi feita de maneira automática pelo SolidWorks, só que comunicar ou enviar esses dados para outros sistemas, outras pessoas, muitas vezes isso acaba tomando um baita tempo também. A gente vai falar de reaproveitamento de projetos existentes, na verdade, reaproveitamento de itens existentes nos seus projetos, ou seja, como eu consigo encontrar alguma coisa que existe de uma maneira fácil, de uma maneira rápida, tá? E a gente vai falar também do trabalho colaborativo de projetos. A gente sabe que às vezes trabalhamos com projetos imensos, com diversas especialidades, pessoal de estrutura metálica, de equipamentos, de hidráulica, e muitas vezes a gente encontra casos de desafios justamente quando você vai juntar tudo isso. Né? Então, ou seja, quando eu chego na montagem, poxa, isso aqui era para ser mais baixo, ninguém me comunicou. Por quê? Porque não teve uma colaboração eficiente durante o desenvolvimento do projeto. Então, eu quero falar um pouco sobre como o PDM pode ajudar isso também. De uma maneira bem simples, eu vou tratar esses tópicos, tá, gente?
E depois, obviamente, a gente pode entrar em detalhes, quem quiser saber mais a fundo. Gestão de projetos. Bom, a gente tem algumas formas que normalmente isso é feito, né? Sem o PDM, claro. Eu encontro casos onde as empresas, as pessoas acabam renomeando pastas de arquivos, ou seja, eu tenho todos os arquivos do meu projeto nessa pasta. Eu copio ela inteira, renomeio os arquivos como rev, tem o código, traço rev, alguma coisa assim, né? E armazeno dessa forma. Eu já vi casos onde as empresas acabam guardando só as revisões antigas só em arquivos 2D protegidos, como PDFs, às vezes DWG também, ou outros formatos. O projeto atual do SolidWorks, do modelo 3D, o desenho 2D ali, editável, ele sempre está na revisão atual, só que as revisões antigas estão somente em 2D. Então, às vezes é uma forma de proteger isso, né? E acaba que, ok, você tem acesso, mas você não consegue talvez reaproveitar aquilo para criar uma outra coisa que tinha muito mais a ver com uma versão antiga, enfim, você tem alguns desafios no reaproveitamento disso, mas é uma forma de trabalho. De qualquer forma, a pessoa vai lá, copia, salva como, renomeia, guarda, enfim, ela tem essa atividade, né? Algumas já vi casos das pessoas usando pastas compactadas, né? Com WinRAR, com WinZip, lava lá. É parecido com o caso 1 ali, né? Ele copia tudo numa pasta, ele zipa toda essa pasta, e aí tem a nova ali, quando ele copiou tudo para criar essa nova versão. E aqui eu só estou falando de guardar os arquivos, né? Agora, eu preciso falar o que aconteceu com essa revisão. E aí tem outras formas também, né? Uma das mais comuns, Excel. Ou seja, eu tenho uma planilha com todos os projetos da minha empresa, com código, revisão, o que aconteceu, quem fez, para aí eu poder buscar essa revisão e saber esse histórico. Eu tenho muitas vezes no desenho 2D, e isso aqui realmente acaba sendo muito usual, né? Ou seja, eu quero saber no desenho impresso lá, tem aquela tabela de revisão, onde eu tenho aquele flagzinho, né, aquele triângulo mostrando onde é a revisão. Ou às vezes no ERP, eu já vi alguns casos onde todo o descritivo está no ERP, né, que seria o sistema corporativo, e a pessoa acaba usando isso também como algumas formas de armazenar esses dados. Isso aqui são algumas das minhas experiências, tá? Eu queria saber um pouco de vocês. Vou lançar uma pergunta aqui, rapidinho. Como que como você armazena as revisões antigas do seu projeto? Eu vou iniciar aqui a consulta, é só clicar numa das opções que melhor descreve a sua forma de trabalho. Eu vou deixar aqui alguns segundos, tá? Só para gente entender um pouco do que acontece também no dia a dia de vocês, né? Deixar mais alguns segundos aqui. Obrigado pelas pessoas que estão compartilhando, tá, gente? É mais uma curiosidade, né? Aqui, muita gente falando que copia tudo para uma nova pasta e renomeia. Algumas pessoas salvam em formatos neutros, né? Às vezes o formato neutro também é um 3D, tá? Às vezes o cara salva o 3D em Step, por exemplo, ou para Solid, para, entre aspas, ter certeza que ninguém vai modificar isso, né? Muita gente falando que não armazena, ou seja, só me importo com as versões atuais e tudo bem. Outros também. Assim, essas são algumas, obviamente, do que é mais comum que eu vejo, mas assim, a gente sabe que existem várias outras formas de fazer isso, né? Legal, gente. Obrigado por quem votou, por quem compartilhou com a gente, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês os resultados. Interessante, né? A gente vê que muita gente, e confesso que esse era o meu esperado, tá? É, copia tudo para uma nova pasta e renomeia. Isso é uma das formas mais antigas e mais comuns, né? Aparentemente isso é fácil, né? Porque você vai lá, beleza, Ctrl C, Ctrl V e tal. Só que imagina a quantidade de arquivos redundantes que a gente cria com isso, né? Imagina se eu tenho um projeto lá com 3, sei lá, 4 revisões. Se eu copio tudo, fatalmente tem alguma coisa lá que eu não mudei, né? E depois quando eu vou pensando em controle desses arquivos, em busca, enfim, a gente tem uma série de desafios, né? E obrigado por compartilhar. Não estou julgando ninguém não, tá, gente? Só curiosidade. Bom, como que o PDM pode ajudar a gente a fazer isso, tá? A gente tem algumas formas de fazer isso.
O PDM ele trabalha com controle de versões e revisões. Imagine que o controle de versões ele é uma modificação que você fez e você está fazendo alguns estudos ainda, né? Até você ter aquela versão final que vai para aprovação e quando aprovou você tem aquela revisão de fato que é o que vai para a fábrica. Imagina, por exemplo, nesse caso aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês. Ó, eu tenho o SolidWorks aqui, do meu lado direito eu tenho ali minha tela do PDM, né? Onde eu tenho acesso às informações. Então eu estou fazendo um checkout nessas peças aqui, nesse conjunto. Checkout eu estou falando, olha, agora quem está mexendo com esse arquivo sou eu, ninguém mais pode alterar. Outras pessoas podem até usar nos seus projetos, mas ninguém pode alterar. A minha alteração aqui vai ser simples. Eu vou mudar a matéria-prima aqui dessa peça. Então eu vou falar que ela é um aço 304, um inox. Né? Ele até muda um pouco a cor ali. Eu vou só colocar aqui. Legal. Imagina que uma vez que eu fiz isso, que eu fiz essa alteração, o próprio PDM ele já vai me avisar ali do lado direito que ele tem uma nova versão. A versão que eu estou trabalhando, ela é uma versão mais atual do que a que está no servidor. Né? Então agora eu tenho que guardar. Então eu vou fazer um check-in, que a gente chama. Posso colocar um comentário ali, até interessante para guardar esse histórico. Então todos esses comentários que eu faço ali ficam com o histórico, consigo rastrear depois tudo que aconteceu, consigo verificar quem fez, quando que fez, né? Tudo isso. Legal, fazendo isso, eu criei uma versão 2 desse meu projeto. Eu tendo permissão para isso, eu posso acessar essas versões, eu consigo transitar entre elas e acessar a que eu quiser. Por exemplo, pode ser que tenha outra pessoa de outro departamento que ela só consiga verificar a versão mais atual, né? E se eu for olhar esse arquivo no Windows Explorer, e essa aqui é a interface do Windows Explorer, do PDM, eu também posso acessar essas versões, essas revisões. Eu tenho uma visualização em 3D ali que eu consigo também investigar o meu modelo, né? E assim eu posso verificar o que está acontecendo. Por exemplo, eu posso acessar aqui a versão mais antiga e eu consigo voltar no tempo e ver como que ela era. O PDM ele dá um feedback sobre a versão que você está usando não é a mais recente. Legal, então, assim, são formas que a gente tem de controle. E a gente vê que o que eu mais fiz, o que eu mais me preocupei foi, olha, eu mudei o material e, entre aspas, salvei. Agora eu vou aprovar isso. Se eu tiver permissão, eu já posso aprovar direto. Mas pode ser que eu tenha que pedir aprovação de alguém, né? Essa parte de aprovar, enviar para uma pessoa para outra, isso é totalmente customizado, né? Cada um tem uma forma de trabalho e o PDM ele se adequa aos seus fluxos de trabalho. Tá? Então vou enviar, no meu caso aqui, eu já vou aprovar direto para a gente não perder muito tempo. Quando eu faço isso, agora que eu passei pelo meu fluxo de trabalho, por um fluxo de aprovação, eu tenho uma revisão A, que no meu caso eu uso letras. E aí eu tenho realmente o histórico disso, eu tenho como visualizar isso e eu criei aquela marca, né? Ou seja, eu criei aquela revisão de uma maneira fácil. Eu não precisei copiar, eu não precisei colocar os dados numa planilha, eu não precisei fazer nada. O PDM faz essa gestão para mim. E eu posso, inclusive, verificar o histórico dessas alterações, o histórico do que foi feito aqui, de forma que eu consigo verificar as alterações, né? Então eu consigo, quem que fez essa revisão, essa versão, quando que fez, quanto tempo demorou para fazer entre um estado e outro aqui do meu projeto, né? Então eu consigo fazer um controle bem tranquilo de revisão, focando no meu projeto. O PDM foca em guardar essas informações. Agora a gente sabe que um outro ponto importante quando a gente vai fazer revisões são as tabelas de revisão, né? Que ficam no desenho 2D. Isso é muito comum fazer, às vezes até quando você tem o desenho impresso faz total sentido ter isso. Então imagine que nesse caso aqui, eu vou criar uma revisão, vou preencher manualmente a descrição da minha tabela, tá? Eu vou preencher lá, eu vou colocar os flags, né? Onde que são onde que está essa revisão, tá? Só que aí quando eu vou fazer o check-in, eu vou verificar essas informações, o próprio PDM ele já entende aquele comentário da minha tabela. E uma vez que eu verifico isso e que eu aprovo isso, eu tenho como já preencher as informações corretas, né? Então, se eu quiser verificar ali depois qual o número dessa revisão, né? Onde que ele vai estar, quais são as zonas, a localização delas, né? Então, assim, ele consegue já me dar a data, a aprovação, e o comentário que eu coloquei na minha tabela, que para mim fazia sentido, o próprio PDM já entendeu aquele comentário e colocou no meu histórico do PDM também. Ou seja, a ideia é que, por mais que eu faça as revisões
de uma maneira automatizada com o PDM, eu consigo integrar com as formas comuns de desenhos também, né? Então aqui o que a gente faz? Aqui a ideia é que a gente consiga focar em criar a melhor versão possível do projeto e não fazer a melhor versão e aí grande parte, né, 2/3 do meu trabalho ali é guardar essa revisão, é anotar o que eu fiz, né? Então a ideia é que a gente tenha uma gestão automatizada de revisões de projeto para ter a versão correta na hora certa e para a pessoa certa também, né? Porque imagina que a gente tem uma série de permissões aqui. Então imagina que eu, por exemplo, uma vez que eu criei a versão 2, a revisão 3, 4, que seja, pessoas de compra, talvez pessoas de fábrica, de PCP, só possam acessar a versão mais nova. Eu, como engenharia, talvez eu possa acessar todas as versões, até para eu investigar, para eu verificar o que aconteceu, ou de repente um projeto que eu vendi há muito tempo, que estava numa versão antiga, eu consegui já mandar, assim, verificar com a peça de reposição, por exemplo, né? Outro ponto que eu queria falar com vocês, lista de materiais. Esse é assim, a gente sabe que muitas vezes tem muita gente que acha que o projeto ele só serve para criar a lista de materiais, né? Porque é daqui que vai sair realmente grande parte da informação necessária para a fabricação, para a criação do produto na vida real. E como que isso normalmente é compartilhado? A gente tem algumas formas, tá? Uma delas que eu vejo normalmente, que eu vejo bastante, o pessoal da engenharia pega aquilo, salva em Excel, salva numa tabela, pode ser em TXT também, que seja algo do tipo. Depois que fez isso, as pessoas acabam fazendo o quê? Aí tem algumas atividades, né? Eu posso subir isso no meu RP, ou seja, eu mesmo vou lá no meu RP e digito as informações, né? Isso aí, se for eu mesmo, eu posso ou não usar o Excel. Ou então eu mando para um outro departamento, e aí esse outro departamento pode ou não usar o SolidWorks, ele pode pegar essa planilha do Excel, e ele é responsável por subir essas informações no RP. Isso é algo que a gente vê, porque. Então imagina, eu tenho às vezes um departamento inteiro só para pegar a informação que já foi criada no meu projeto e colocar no sistema. É extremamente importante que essas informações estejam nesse sistema, mas eu vou contratar uma pessoa só para ficar transcrevendo isso, ou eu vou tirar o tempo do projetista para fazer isso. É claro que essa pessoa, se eu tenho, normalmente ela faz conferências de dados, verificar se está tudo ok. Normalmente as pessoas, claro, eles não fazem só isso, tá? Eles são responsáveis muitas vezes também para rever processos de fabricação, isso é muito comum. Só que grande parte do trabalho dessas pessoas que são especializadas em fabricação em projeto eles ficam presos digitando informações no RP, né? E com vocês, como é que isso acontece? Deixa eu lançar uma outra pergunta aqui também. Vou deixar alguns segundos aqui também para a gente entender. Como você compartilha a lista de materiais de projetos com outras áreas? Salva em Excel, digita manualmente no RP, outra área abre o projeto, é responsável por fazer isso, outros, enfim. Também é o tipo de coisa que a gente tem várias formas de fazer, né? Grande maioria, quase metade das pessoas que responderam aqui falando que salva em Excel e envia para alguém colocar no RP. Isso eu confesso que é uma das coisas que eu mais vejo também, tá? E eu normalmente, nas minhas andanças por aí, eu vejo esses dois casos de uma maneira mais comum, né? Ou o pessoal da engenharia mesmo gasta um baita tempo digitando isso, ou tem um departamento ou tem um departamento só disso, tá? O que eu acho mais absurdo, enfim. Ou outro departamento, como o PCP, faz parte das suas atividades subir isso também, tá? Legal. Vou fechar aqui a consulta. Obrigado, pessoal. Quem participar, convido aí quem não está participando. Gente, vamos interagir, vamos conversar aqui, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Quero compartilhar com vocês também esses dados. Tá lá, exatamente isso que a gente falou, né? Salva em Excel ou TXT e envia para alguém. Ou seja, a gente tem que, beleza, eu faço meu projeto, finalizei, aí alguém vem me cobrar, cadê o projeto? Eu já entreguei, não, mas a informação ainda não chegou. Ou seja, a gente precisa acelerar isso também, né? A gente tem algumas formas de automatizar isso com o PDM, tá? Algumas das mais comuns. Comunicação entre bancos de dados.
que acontece? O PDM, sendo um pouco mais técnico aqui, ele funciona com base no SQL Server, que é um banco de dados da Microsoft. Ele é um dos bancos de dados mais fáceis de você trabalhar com ele, né? Então, consequentemente, os sistemas ERPs têm os seus próprios bancos de dados, que podem ou ser não da SQL. E o que acontece é que às vezes as pessoas criam mecanismos, criam automações entre os bancos de dados para eles trocarem essas informações. E assim eu consigo, em um determinado momento, tirar informações do meu PDM e colocar nesses outros bancos de dados. Uma outra forma é através de APIs. Na verdade, tem empresas, alguns revendedores nossos fazem isso, tem empresas especializadas nisso, empresas de TI especializadas nisso, eles criam softwares, outros softwares, que se integram ali ao PDM, ao SolidWorks, e ao ERP. Eles compartilham, eles pegam essas informações, disponibilizam para o sistema ERP ler isso de alguma forma. É importante ressaltar, gente, que, bom, quando a gente fala de integração, estou falando de dois lados. Estou falando do lado da engenharia, que está pegando esses dados, disponibilizando, só que tem o lado do outro sistema, do ERP, que ele é responsável por pegar essas informações e ler, né? Então, normalmente essas integrações são feitas aí a 2, 3, 4 mãos, onde você tem normalmente o seu fornecedor do PDM, né, a sua revenda local, SolidWorks, você tem o seu fornecedor do ERP ou as pessoas que desenvolveram, às vezes tem pessoas que desenvolvem ERPs dentro de casa, né? E você tem a empresa propriamente dita falando o que tem que acontecer ou não, né? E tem uma outra forma, que é uma das formas talvez mais subestimadas que eu conheço, só que é uma das formas mais fáceis. É através de arquivos XML. Arquivos XML, para quem não conhece e está mais acostumado com a parte de projeto, é como se fosse um DXF, vai. Aquele arquivo, é um STEP, aquele formato padrão que todo mundo consegue ler, né? Quando a gente fala de TI, quando a gente fala de sistema, normalmente é o XML. Por que eu estou falando do XML? Ele é uma forma fácil de você pegar esses dados e disponibilizar, e ele também é uma forma fácil de ler. Eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente pode automatizar a comunicação de listas de materiais do PDM utilizando XML. Por que eu vou mostrar via XML? Porque é a forma mais simples, você não precisa ter nenhum tipo de conhecimento de programação, de sistemas, você precisa ter o conhecimento do PDM, né, o treinamento básico de administrador do PDM. Normalmente isso é feito através dos nossos parceiros, dos nossos revendedores, mas assim, é extremamente simples eu criar uma tarefa no sentido de, olha, a partir do momento que eu aprovei esse projeto, ele vai criar esse XML para mim, e aí, beleza, ele criou. Esse é o nosso papel, criar esse arquivo, disponibilizar em um local, e aí, obviamente, tem o lado 2, que é o RP, ler isso, que essa parte eu não vou conseguir mostrar aqui, tá, gente? Então, assim, só para vocês entenderem. Dentro do PDM, antes até de falar do XML, do exportação, a gente tem um campo de listas de materiais que a gente pode estar customizando. Essa aqui é a ferramenta de administração do PDM, tá? Se vocês olharem ali, a gente tem lá número, revisão, quantidade, estado. Você pode pegar as informações e criar uma lista de materiais, inclusive que ela pode ser customizada para cada departamento. Às vezes você tem a engenharia, vai ler tais informações, sei lá, igual do desenho, o pessoal de compras vai ler outras, o pessoal da fábrica vão ler outras, comercial vai ler outras, assim por diante. Ou seja, você pode customizar quais informações vão estar na lista de materiais de determinadas pessoas. Aí a gente pode pegar e tem a ferramenta de regras de exportação do PDM, que é super simples de trabalhar. Então a gente faz o quê? Eu vou seguindo um passo a passo. Dou um nome, eu falo onde que eu vou salvar esse XML. Ele vai estar numa determinada pasta que o cara lá do RP consegue buscar, né? Depois eu coloco algumas informações no sentido de qual que é o nome, né? Ele vai ter o nome do arquivo do projeto, pode ser o código, traço, a revisão correta, se for o caso, por exemplo, né? Eu posso escolher alguns tipos de dados para exportar, né? Então eu posso escolher até o tipo da lista de materiais. Que, por exemplo, eu posso falar para ele que ele vai exportar a lista de materiais que tiver dentro do SolidWorks, com as informações que tem lá. Eu posso colocar, né, eu quero exportar a lista de materiais que eu configurei aqui via PDM, né? Então a gente tem alguns tipos de listas de materiais que a gente pode estar mostrando, a gente pode estar trabalhando, tá? E depois a gente coloca mais algumas informações, o nome, qual variável vai identificar isso,
se eu trabalho com arquivos do SolidWorks, com configurações, quais configurações vão estar disponíveis, não vão estar disponíveis, enfim, a gente tem várias formas de tá comunicando esses dados, tá? Então é algo simples de ser feito. Óbvio, ele tem suas regras, ele tem algumas formas fáceis de fazer, ele é simples. Uma vez que eu faço isso, agora eu quero automatizar. Então isso aqui, ó, imagina que isso aqui é o fluxo de trabalho da minha empresa, tá? Então uma etapa ali que eu envio para aprovação. E aí eu posso falar para ele, ó, quando acontecer isso, eu vou fazer uma coisa. Eu vou pegar aquela regra do XML lá e eu vou dar um play nisso, eu vou ativar isso, ou seja, é uma coisa que eu quero criar, né, assim que acontecer. Bom, na prática, para quem vai configurar, é isso, tá? Agora, para o projetista SolidWorks, para o cara que está ali usando o SolidWorks, o que ele tem que fazer para comunicar essa lista de materiais? Simples, ele vai ali no SolidWorks, pode ser pelo Windows ou Explorer também que seja, e vai enviar esse arquivo para aprovação. Fala assim, bom, esse arquivo está aqui, legal, eu vou aprovar. Uma vez que ele faça isso, vai rodar aquela tarefa do PDM e ele vai criar o XML. Ou seja, do mesmo jeito que eu fui lá, enviei para aprovação e criei lá a minha revisão, aqui eu vou enviar para aprovação. Aqui nesse caso é um estado onde eu estou aprovando já, né? E assim que eu faço isso, ele cria o XML configurado com a minha lista de materiais. Ou seja, isso aqui é algo simples de ser configurado. Claro que normalmente a gente fala, quem vai fazer isso? É a pessoa que implementou o PDM junto com o pessoal de TI, enfim, existe um acordo ali com o cara do ERP, mas o que eu quis mostrar para vocês é que isso pode ser uma mão na roda para todo projetista, para todo engenheiro, porque ele simplesmente pode automatizar o ponto de vista, olha, a partir do momento que eu aprovei, está aprovado. O sistema lá pegou a lista, colocou para outro sistema e isso não é mais problema meu. E não é algo que você exija, assim, dias, meses, semanas de configuração, de teste. Não, é uma tarefa super simples do PDM, né? Não é uma customização. Né? Então, com isso, a gente consegue ter, de fato, menos tempo gasto com tarefas manuais e repetitivas, né? Para que a gente tenha nossos projetos sendo entregues antes, né? Ou seja, eu tenho menos tempo gasto ali, eu posso ou investir esse tempo em melhorando meu projeto ou entregar ele antes. E o melhor, muitas vezes, e aqui ó, baseado nas respostas que vocês me deram aqui, a maioria dos casos, isso é digitado manualmente no outro sistema, né? Então, por mais que o SolidWorks crie de maneira automática, as pessoas às vezes acabam digitando isso manualmente. Isso pode gerar muito risco, né? Imagina que eu vou comprar, sei lá, 2 quilos de materiais, de repente eu digitei um 2 a mais, pronto, é 22 quilos, ou seja, é bastante diferença, né? Legal. Outro assunto, reaproveitamento de projetos, ou seja, busca de projetos. Às vezes eu estou fazendo um projeto e é um quebra-cabeça, né? Eu gosto dessa analogia, porque imagina que, e dentro daquele meu projeto, daquele meu quebra-cabeça, eu sei que tem uma peça que encaixa ali. Eu sei porque eu já fiz esse projeto, ou eu já vi alguém fazendo, ou eu sei lá no meu catálogo de produtos da minha empresa que tem aquilo. Ou ainda, eu quero fazer um novo projeto que, putz, eu já fiz isso, eu vou me reaproveitar ele inteiro para fazer um novo. A ideia é muito boa. Só que o que acontece é que muitas vezes a gente, por não ter formas de buscar esses projetos através das informações que são importantes para mim, o que eu quero dizer com isso? Como que a gente busca hoje, né? Muitas vezes é assim, você tem o seu servidor, né? E você tem lá a parte da engenharia do seu servidor, e depois você vai ter lá umas 88 pastas, centenas de pastas de projetos de anos e anos de empresa. E você é a forma que você tem de buscar, ou você fica olhando entre essas pastas, por mais organizado que elas estejam, ou às vezes buscando ali pelo Windows. Ou seja, se eu tenho o código dele, eu busco pelo código. Às vezes eu posso ter uma planilha até para mostrar ali, esse código, dá uma descrição para eu ter um mínimo de controle. Só que acontece, quando eu estou buscando uma peça, quando eu estou buscando um projeto, eu estou buscando ele porque eu sei de informações que ele pode ser útil. Tipo, eu preciso buscar uma peça que tenha 1 metro de largura, que seja do material X, que tenha resistência Y, ou que tenha aplicação assim, assim, assado. Ou seja, quando eu busco arquivos para reaproveitar no meu projeto, eu estou buscando por informações úteis para o meu projeto. Não necessariamente eu sei o código dela, né?
E isso acaba acontecendo que muitas vezes as pessoas gastam muito tempo buscando projetos, às vezes não encontra, quando encontra, às vezes está na revisão errada, e acaba fazendo do zero. Mas tem uma outra maneira, que é a maneira que, olha, acho que de 10 empresas que eu vou, que não tem o PDM, que não tem coisas desse tipo, a 7, 8, vai, para ser justo, falam que é essa maneira que eles têm para buscar, que é o seu João. O João ele pode ter vários nomes, tá? Mas o João é aquele cara na empresa que ele está 120 anos na empresa, ele participou desde da construção do terreno até a contratação do diretor. É aquele cara que sabe tudo na empresa, né? É aquele cara que você procura, você pergunta, ele, foi projeto do fulano tal, no ano tal, dá uma olhada mais ou menos nessa pasta. E esse João, ele realmente é um cara muito bom. O problema é que não só, né? Ele é um só, e muitas vezes ele pode não estar disposto, ele pode não estar na empresa, ele pode estar de férias, ou sei lá, ele pode se aposentar também, né? E o que acontece é que as pessoas novas que entram no departamento, que entram na empresa, muitas vezes elas não, assim, ficam totalmente dependentes de pessoas, eles não têm aquela curva, até quando você contrata mesmo uma pessoa, ela começar a produzir, ela começar a andar com as próprias pernas, pode demorar muito até por conta do ambiente, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês aqui, também rapidinho. Como que vocês fazem isso? Aqui uh, encontrar arquivos antigos para reutilização nos projetos. No caso de vocês é fácil, já tem o PDM, tem gente aqui que já tem, eu sei disso. É mais fácil fazer do zero, tem uma pessoa aqui que sabe onde está tudo. Fácil desde que eu saiba o código, né? E aí entra naquilo que eu falei. Legal, se eu souber o código até consigo encontrar, só que eu estou buscando por características do meu projeto, né? Eu não estou buscando necessariamente por um código, né? Eu busco porque, enfim, eu tenho que encontrar isso, né? Vou deixar mais alguns segundos aqui. Algumas pessoas já responderam. Deixa eu dar um minutinho aqui mais 15 segundos, gente. Obrigado, gente. Vai compartilhando, vamos conversando aí. Quase metade das pessoas já responderam. Rapidinho, só dar um clique aí pra gente continuar a nossa conversa. E é bem isso que eu falei. Tem uma pessoa aqui que sabe onde está tudo. Esse aqui foi, acho que, o campeão, exatamente. Olha lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. O resultado, olha lá, ó. É isso aí. Tá vendo? Como eu disse, tem algumas pessoas aqui que tem o PDM, que eu vi pelo nome, pelo e-mail, já sei quem é. E o campeão tem uma pessoa aqui, ou seja, o seu João. O seu João sabe de tudo. Obrigado, gente, por compartilhar aqui comigo, tá? E como que a gente pode fazer isso no PDM? Para quem ainda não tem o PDM, né? Para quem não conhece. O PDM ele tem uma área de pesquisa ali que pode estar ali na própria interface do Windows Explorer, né? E nessa área de pesquisa você pode buscar por informações do seu projeto, você cria campos customizados. Imagina que nesse caso, vou buscar pelo fornecedor, aí eu quero buscar, além do fornecedor, pela matéria-prima e por uma informação na descrição. Ou seja, se for daquele cara, for essa matéria, tiver esse tamanho, eu vou usar. Notem que aqui eu estou buscando informações de projeto, eu estou buscando informações úteis para o uso desse componente, desse item, desse conjunto que seja, né? Outra coisa interessante aqui eu queria até juntar tudo que a gente falou até agora, mais ou menos, eu posso buscar por maturidade. Eu quero os arquivos que estão aguardando a minha aprovação. Quando eu encontro esse arquivo, um arquivo de conjunto aqui, por exemplo, eu consigo ver, tá vendo a lista de materiais? Esses campos eles podem ser customizados, né? Aparecer só o que foi interessante para mim. E aí eu posso comparar as versões de projeto. Vejam que tem ali barras amarelas. As barras amarelas foram itens que sofreram revisões, versões. As verdes foram inseridas na versão nova. E a vermelha foi o que removido. Ou seja, eu consigo inclusive comparar versões de lista de materiais buscando ali os itens. Essas pesquisas podem ser feitas diretamente dentro do SolidWorks também, tá? Ali no painel do PDM você tem basicamente a mesma ferramenta, onde eu posso buscar ali os itens de projeto, olha lá, também com as informações que são importantes para mim. Ele já abre aquela janelinha ali, mesmo com o SolidWorks funcionando por trás. Consigo colocar quais são as informações, né?
corretas ali para o uso, e aí depois eu posso simplesmente clicar, segurar, arrastar ali o item para o meu projeto funcionar, né? Ou seja, para eu colocar dentro do meu projeto. Então é algo que se torna muito útil, né, na construção e na pesquisa de novos itens, né? Deixa eu só ver aqui, acho que ficou tudo preto para vocês. Tá, que acabou o vídeo. Legal. Só voltar aqui só um minutinho. Tá lá. Bom, então com isso a gente tem, como eu comentei, menos tempo gasto procurando arquivos, né? Ou seja, eu tenho formas de buscar esses arquivos de um jeito bem inteligente, pensando nos projetos. E a gente pode também, de novo, pegar esse tempo que eu gastava procurando arquivos, e muitas vezes esses arquivos ou eu não encontrava eles e acabava fazendo do zero mesmo, né? Gastar isso procurando soluções para os meus projetos. Tá? Para finalizar nossa conversa aqui, pessoal, eu queria falar um pouco sobre trabalho colaborativo com o PDM. Como eu comentei antes, às vezes a gente tem projetos com diversas disciplinas, com diversas atividades diferentes, né? E às vezes eu acabo dividindo isso com outras áreas. Só que muitas vezes, por conta de eu não conseguir de fato ter uma comunicação inteligente, uma colaboração, ou trabalho no mesmo projeto, vamos falar assim, em tempo real, entre pessoas diferentes, eu posso ter retrabalhos nisso, né? E o pior é que muitas vezes esse retrabalho é no chão de fábrica, onde eu tenho um custo grande para corrigir essas coisas, né? Como que o PDM pode ajudar a gente aqui? Bom, eu vou compartilhar aqui uma ideia com vocês, tá? Imagina que esse primeiro caso aqui, a pessoa está abrindo um projeto, a pessoa que é o Marcelo, vamos dar nome às pessoas aqui, tá? O Marcelo ele está abrindo esse projeto e ele vai trabalhar, ele vai ser o responsável pelo conjunto completo, tá? Ele vai ser a pessoa responsável por talvez colocar mais itens nesse projeto, por colocar remover algum item, etc. Então ele vai fazer checkout, ou seja, ele vai pegar aquele arquivo para ele, vai falar que, ó, outras pessoas podem até olhar, usar, mas ninguém pode alterar. Só que ao mesmo tempo, a gente tem uma outra pessoa que vai abrir aquele projeto. Quando essa outra pessoa faz isso, ele não tem acesso a fazer o checkout. Por quê? Porque isso já está com o Marcelo. A outra pessoa aqui é o Thiago, no caso sou eu. Esse cara ele vai ser responsável por fazer o projeto de um subconjunto, né? De um item ali, de um subconjunto que está ali naquele projeto. E aí sim, a partir do momento que ele faz o checkout, o Marcelo lá em cima ele já consegue ver que o Thiago está usando esse projeto, ou seja, a comunicação em tempo real, né? Agora imagina que nesse caso aqui o Thiago ele vai fazer uma alteração de projeto. Ele vai até tentar alterar uma peça aqui. O PDM vai dar uma mensagem de erro, por quê? Porque ele fez o checkout do conjunto, não da peça. Ele vai pegar aqui e fazer também pegar a propriedade dessa peça para ele estar trabalhando ali. Aqui as alterações podem ser diversas, tá, gente? Vamos fazer uma alteração aqui simples para não perder tanto tempo, para vocês entenderem. No caso, vamos fazer aqui uma alteração de cor, tá? A gente pode fazer aqui, poderia estar alterando a estrutura, mudando a espessura, o que quer que seja aqui, a gente poderia estar fazendo. Fazendo essa alteração, o PDM ele já vai me mostrando ali que eu vou criar uma nova versão, igual a gente viu antes, né? E aí eu posso fazer o check-in, ou seja, eu estou guardando isso, eu vou disponibilizar isso tanto para o Marcelo quanto para qualquer outra pessoa dentro da minha empresa que necessariamente precise acessar isso, né, que tenha permissão para isso. Então eu vou fazer isso da peça, vou fazer do conjunto, poderia ter feito os dois juntos, tá? Mas enfim, vou fazer aqui separado só para gente ter acesso a isso, né? A questão é, a partir do momento que eu faço essa alteração, que eu modifico, que eu salvo, que eu dou esse check-in, que eu crio essa versão, todas as outras pessoas que tiverem com esse cara aberto, com esse conjunto aberto, já vai ter um feedback, olha, essa peça mudou e você tá, até mostrando em vermelho, né, com a versão errada. E aí que tá, legal, ele me avisou. Como que eu acesso agora a versão nova?
Se eu tenho que deletar isso, eu colocar outra, eu tenho que modificar, ou seja, você não tem nenhum tipo desse problema, você simplesmente pede para o PDM atualizar para a versão mais recente, né? Isso é uma coisa que acontece muito. O pessoal, poxa, o cara criou uma nova revisão, eu deleto, coloco, reposiciono tudo, né? E dessa forma eu consigo ter simplesmente com um botão, eu acesso as versões mais recentes, eu tenho feedback do que está acontecendo e eu não perco tempo com colaboração de projeto, né? Ou seja, aqui a gente tem um ambiente inteligente de colaboração de projetos. A gente possa de fato unir forças para ser mais rápido, né? Que muitas vezes é isso que acontece. A gente, olha, eu vou juntar 2, 3 áreas aqui para fazer isso de uma vez. Só que a gente gasta tanto tempo corrigindo os problemas pela falha de comunicação que é mais fácil fazer um de cada vez, né? Gente, ou seja, o que eu falei aqui um pouquinho? Falei sobre gestão automatizada de revisões de projeto para ter a versão correta no momento ideal e para a pessoa certa. Eu falei também sobre menos tempo com tarefas repetitivas, manuais, né? Ou seja, a gente pode automatizar uma série de coisas de comunicação, de tarefas, de lista de materiais. A gente viu como a gente pode, de fato, gastar menos tempo procurando arquivos e mais tempo buscando e encontrando soluções de projeto, né? E como a gente possa, talvez, a gente pode se unir com outras áreas, outras pessoas no mesmo departamento para criar um projeto rápido, melhor e sem falhas na comunicação. Ou seja, são atividades que precisam ser feitas, só que às vezes pela falha do próprio processo, ou por falta de ferramentas, ou por, enfim, é assim que sempre foi feito, a gente acaba gastando muito tempo com essas atividades e no fim das contas a gente tem que gastar